O Senhor esteja com todos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o nome dele. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, uma vez mais nos reunimos para a celebração da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a liturgia nos surpreende, fazendo valer, pois, a solenidade do nascimento de São João o Batista. E a liturgia da palavra nos sugere infinitos pensamentos, vários tipos de reflexões, e nós vamos privilegiar um. A liturgia fala-nos, pois, sobre a expectativa a respeito desta criança especial, concedida a pais já fora de idade e devidamente nomeado de João, que quer dizer: o Senhor foi propício, o Senhor foi misericordioso, o Senhor foi bacana, no sentido que exatamente Isabel já não podia mais conceber quando ela pôs grávida. E de fato ela quis que assim fosse dito da criança: Deus foi propício. E, como toda criança, enchem-se os circunstantes de expectativa. Todos nós também fomos aguardados, de todos, ou todos aguardavam de nós alguma coisa a respeito do nosso futuro. É assim que é dito do pequeno João: o que virá a ser este menino? Queridos irmãos e irmãs, a respeito de nós também, nossos pais, nossos avós, nossos tios, enfim, o clã familiar, as pessoas que nos educavam, que cuidavam de nós, todos algum dia se perguntaram isto: o que vai ser este menino?
o que virá a ser esta menina? Existe a respeito de toda criança, pois, a vontade de saber como se conduzirá a existência deste pequeno, desta pequena. Diria que até mesmo o coração de Deus fica na expectativa daquilo que nós faremos acontecer, do que realizaremos, do que faremos com a vida que Deus nos deu. Porque a vida, primeiramente, é dom de Deus. Eu viajava no metrô em Paris, numa hora de muitas pessoas. Eis que entrou um pregador que eu não consegui identificar qual fosse a sua confissão. E esse pregador eloquente, cara de pau como eu gostaria de ser, no sentido de falar o que tem que falar, e assim ele fez. Disse muitas coisas profundas a respeito da vida. Eu me recordo agora do que ele falou a respeito da existência. E à medida em que ele falava, imaginem como não é numa metrópole como Paris, em que as pessoas desdenham da religião, do que você possa pensar a respeito de Deus. Mandaram retirar a cruz que havia na frente da Catedral de Notre-Dame, porque, argumento, não suportariam ver o símbolo da cruz. Os cidadãos não eram obrigados àquilo. E, no entanto, à medida em que este pregador falava, as pessoas não faziam outra coisa que não fosse baixar a cabeça, baixar o olhar, porque de fato ele dizia coisas verdadeiras, coisas que muitas vezes precisam mesmo ser ditas, porque o nosso ouvido e a nossa consciência precisam refletir. E ele dizia exatamente isto: nenhum de nós aqui mereceu existir, nenhum de nós merece a vida, porque de fato a vida é um dom, a vida não é uma escolha de nós, a vida é algo que nós recebemos, tendo como instrumentos nosso papai, nossa mamãe, mas fundamentalmente a vida é dom do céu. Tanto que muitos casais não fecundam, tanto que muitas crianças não nascem, quantas são abortadas. E, no entanto, eis-nos aqui, dizia ele. E a pergunta que não pode calar é: o que nós temos feito da vida? O que estamos fazendo deste dom? Como estamos, de alguma maneira, retribuindo o dom da existência àquele que nos deu? Como estamos até mesmo satisfazendo exigências e necessidades de pessoas que têm direito a receberem de nós benefícios? E falava coisas assim. A gente, pego de surpresa, para uma reflexão desse tipo, não pode ficar inquieto. Naquele dia, os passageiros daquele vagão foram para casa com alguma matéria no pensamento para lhes ocupar a noite.
Queridos irmãos e irmãs, é isto. Isso também aconteceu a respeito da criança João. E as pessoas por toda a região montanhosa da Judéia perguntavam: o que vai ser desta criança? E parece que a liturgia nos sugere também qual deva ser ou onde esteja a nossa possibilidade de sermos pessoas realizadas. A liturgia nos sugere como então podemos de fato satisfazer as expectativas das pessoas e de Deus a nosso respeito. Porque diz, de fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Aqui está o motivo que, portanto, pode e deve ajudar-nos de modo que nossa existência seja alguma coisa que de fato valeu a pena, que Deus nos tenha dado, valeu a pena o sacrifício dos nossos pais, valeu a pena os esforços de todos aqueles que nos fizeram, nos ajudaram a crescer. E nós já estamos, em grande maioria, não é isso, para lá da metade da existência. Eu já estou com 59. E a pergunta que então devemos fazer-nos é: o que tenho feito da vida? Qual a espécie de retribuição, com quanto Deus não precise, mas de agradecimento, que tenhamos feito ou estejamos fazendo àquele que nos deu a vida como dom. Ademais, tem também um outro gancho que nós não podemos deixar de acenar, pelo menos. O que nós fazemos no sentido da defesa da vida, o nosso compromisso com a vida. Quando o Papa Bento veio ao Brasil para a Jornada da Juventude e foi recebido pelo governo no aeroporto, com todo o aparato de chefe de Estado que ele era, no primeiro discurso feito ainda ali mesmo, no aeroporto, disse, e não mandou ninguém dizer, ele mesmo quis dizer: vim ao Brasil em missão apostólica para confirmar os irmãos no episcopado, os bispos, na defesa da vida, desde o concebimento até a morte natural do velhinho. Assim disse o Papa ao governo que àquela altura e ainda hoje são simpáticos ao aborto. Porque, de fato, e uma vez mais a ideia, a vida é dom de Deus, onde não cabe nenhuma interferência direta sobre a vida no concebimento até a morte natural. Portanto, meus irmãos e irmãs, a solenidade de São João hoje nos ajuda a redescobrir o sentido da nossa existência, como também reconfirma-nos no compromisso que temos em defender a vida em todas as circunstâncias que isto exige de nós. Convido aqui nesse momento, possamos juntos recitar o Salmo responsorial. Procurem no vosso folheto o Salmo e recitemos juntos. Todos. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Senhor, vós me sondais e conheceis todos, sabeis quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos,
Percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos. Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis. Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis, quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Refrão: eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Um instante de silêncio.